Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Só Lamento. E hoje, num episódio muito especial, um assunto muito polêmico. Já de cara vou dizer o que é o assunto de hoje, que é a questão do livre-arbítrio. Olha só, hein? Livre-arbítrio. E também, além disso, nós temos hoje um convidado muito especial aqui com a gente, mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Francesco. Eu sei que todo mundo já me conhece, sou super famoso aí, né? Mas é bom sempre falar o nome. É Francesco Carlosso. E só isso. Vou apresentar a mesa aqui também, a mesa de sempre, né? Christian Dalemoli. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer todas as cartas que tenho recebido. Mas agradecer que esse foi um assunto que vocês escolheram. Verdade. Obrigado, galera. Logo após um episódio sobre oração, então vocês claramente querem nos colocar em contradição em alguns pontos, né? É. Mas por isso a gente trouxe um convidado hoje que Pra sabe ajudar, mais né? da gente. Ajudar a gente, sabe né? mais do que a gente. E Isso aí. não... Nossa mesa também composta pelo Lucas Castilhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada. E eu tenho certeza que todas as respostas vão sair hoje aqui do nosso convidado. É verdade. Muito bem, o nosso convidado, nosso primeiro convidado desse podcast. Uma nosso salva de palmas, uma salva de palmas. Edgar Dalegrave é pastor na Aliança Bíblica do Pio X, né? Só o pessoal saber, estamos em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Temos a Aliança Bíblica Centro, na qual nós gravamos esse podcast aqui normalmente. E também temos a Aliança no bairro Pio X, Edgar, pastor do bairro Pio X. Muito bem-vindo, Edgar. Muito obrigado por estar aqui com a gente, gastar esse tempo, que eu espero que seja bem proveitoso. Mas muito obrigado por aceitar esse convite nosso e estar aqui com a gente. Então tá, olá pessoal, olá galera da mesa, eu agradeço o convite e eu tô esperando chegar o outro convidado que vai trazer as respostas. Mas que barbaridade. Muito bem, então nós fizemos uma enquete, né, no Instagram. E qual que é o Instagram mesmo? Só Lamento Podcast. Isso Sempre aí. dá engasgadinha, né? Sempre, né? @Só Lamento Podcast no Instagram. E nós fizemos uma enquete lá sobre qual o assunto do próximo podcast e ganhou por muitos votos. Mentira, ganhou por pouco. Na verdade, ganhou outro e a gente escolheu esse aqui, né? Foram, do total, 4.200 votos. Na verdade, vocês já tinham eleito esse assunto para ser tratado. E ganhou essa questão do livre-arbítrio, né? Esse é um assunto bem complexo, né? Gera muita polêmica, muito debate, enfim. E a gente não espera hoje ser cabal no assunto, né? Não? Fechar a questão, bater o martelo. Eu não, pelo menos. Ah, tá, não, beleza. Eu também achei que era só eu que... Mas é um assunto também que pode ter muito impacto na nossa fé, na nossa caminhada com Jesus, na forma como nós enfrentamos as dificuldades da vida, a nossa caminhada com Jesus, as orações, né? Que foi a questão do último episódio aí. E aí nós trouxemos alguém para realmente nos ajudar nessa questão e entrar também nessa conversa com a gente, que é o Edgar. E eu acho que seria legal a gente começar definindo um pouquinho, né? Por quê? Porque talvez a minha visão de livre-arbítrio possa ser diferente das pessoas que estão ouvindo, né? Quando a gente fala de livre-arbítrio, é uma questão tão ampla que talvez a gente precisa definir um pouquinho qual que é o que nós vamos falar a respeito disso, né? Porque senão a gente... vai estar falando de uma coisa na nossa cabeça e o pessoal que está ouvindo vai estar pensando a respeito de outra, né? Então a gente precisa definir aí o livre-arbítrio, né? Então talvez começar fazendo com uma diferenciação, né, daquilo que nós comentamos aqui em off, né, do livre-arbítrio e a livre agência. Então quem quiser começar aí definindo, a gente vai trabalhando esse conceito junto, porque ele é bem complexo. Por gentileza aí, se atira. Eu acho que a questão do livre-arbítrio, acho que nos anos 90, início dos 2000, as igrejas traziam muito essa questão que tu podia escolher todas as ações da tua vida, né? Então tu podia escolher das coisas mais complexas às mais simples, né? E a gente aqui trocando ideia no off, a gente vai estreitando essas escolhas, né? As coisas mais triviais, até a questão de ser salvo ou não, né? Que algumas linhas vão defender. Então acho que é interessante nós ir estreitando essa questão do livre-arbítrio, né? O Edgar veio para responder tudo isso para nós. O Edgar vai responder e antes disso ele vai falar pra gente se
década ali de 90, 2000, ele fez a oração convidando Jesus para morar eu em fiz. seu coração. Eu fiz. Quem nunca? Não, Quem nunca? e outra, eu fiz várias vezes essa oração, porque toda vez a questão do apelo, o pastor chamava o pessoal lá na frente, quem quer aceitar Jesus? Eu ficava no meu lugar, porque eu achava que eu já tinha aceitado, mas eu fazia, Jesus, mora no meu coração, por favor, Jesus. Várias e várias vezes. Até na Várias classinha das crianças eu lembro de ter feito É isso, ó. Muito bem, então vamos tentar definir aí livre-arbítrio, talvez falando um pouquinho de livre-arbítrio e livre agência. Tá. Por favor, Edgar. Não, o meu entendimento, né, que é limitado, óbvio, é de que, então, a livre agência são as situações do cotidiano em que eu posso escolher, então, as roupas, meu local de trabalho, o que eu vou fazer, com que eu vou me vestir, enfim, todas as decisões que nós temos, eu vejo que Deus, então, ele permite que a sua criação faça isso. Quando ele fala, ide, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, Deus está dando para o homem essa livre agência dentro da criação de fazer tudo isso. Então, eu vejo que livre agência é isso. Já a parte do livre-arbítrio, a própria palavra já fala, então, é um juízo. A gente usa a palavra árbitro para futebol, para esportes, né? É alguém que, quando há um momento crucial dentro do jogo, para decidir se algo vai ser impedido ou confirmado, o árbitro, nós cremos que ele tem a capacidade de fazer essa escolha. Então, quando eu entendo a palavra livre-arbítrio, que ela não está na Bíblia, assim como a palavra trindade não está na Bíblia, né? Mas o conceito de livre-arbítrio parece estar presente na Bíblia, então eu vejo que seria então a capacidade dada ao homem de, em situações extremas, onde a moral é exigida, ele então decidir. Então fica essa função. O homem tem livre-arbítrio, ou seja, livre é neutro, sem influência. O homem tem capacidade de, sem influência alguma, fazer uma escolha moral que seja convergente com a escolha divina. Aí eu acho que essa Acho que é a aí é questão onde do surge o primeiro problema, né? Exatamente. Aí onde surge o primeiro problema, que o homem tem essa capacidade. Nós, como a Bíblia traz várias e várias vezes pecadores, né? O mundo jaz no maligno, né? Será que o homem tem essa capacidade? Eu vejo... Vamos voltar lá para Gênesis, né? Gênesis, Deus parece ter um papel de ter colocado o homem na terra como seu representante. Por isso, o homem é a imagem conforme a semelhança de Deus. Certo. Aí, Deus parece ele mesmo ter se estabelecido como padrão moral do ser humano. Então, no Éden, a proposta de Satanás a Eva e a Adão é aquela seguinte: provem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando vocês provarem, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, essa proposta do livre-arbítrio, ela parece ser muito mais uma proposta oferecida de Satanás, porque Adão e Eva estavam moralmente dependentes da ação de Deus. Por isso que a árvore chama conhecimento do bem e do mal. Naquele momento em que eles provam, eles estão dizendo assim: Deus, nós não queremos mais você como padrão moral, queremos nós mesmos. E aí o homem se descobre como pecador ilimitado. Então, vem essa questão. O livre-arbítrio ele acontecia ao homem desde o Éden. Eu vejo que o homem tinha que estar conectado a Deus para que ele pudesse exercer seu livre-arbítrio. Fora de Deus, eu já vejo isso agora impossibilitado. Mas foi a proposta que foi entregue. Aí o homem e mulher agora, tentando ser conhecedores do bem e do mal como Deus era, aí o próprio texto bíblico diz, os seus olhos foram abertos, descobriram-se nus, a ideia de, então, uma exposição que a minha alma faz, que era refletido no corpo. Eles tentaram cobrir o seu corpo, mas na verdade a sua alma ficou desnudada naquele momento. E a partir daquele momento, então, eles se afastam de Deus. E tudo o que gera são relações doentias, aonde nós vemos o pecado sempre presente. Tanto que a primeira confrontação que Deus vai fazer para Adão, dizendo, tu provaste da árvore que eu disse que não, ele já foi a mulher. Quando ele vai na mulher, foi a serpente. Então já começa as esquivas, e aí a gente vai vendo como isso acabou afetando completamente
o ser humano como um todo. Então o livre-arbítrio e a livre agência, eu acho que isso é interessante a gente deixar bem sublinhado, né? A livre agência é a gente agir dentro das coisas menores, triviais, né? Do dia a dia, enfim. E o livre-arbítrio está mais ligado a questões superiores, né? De salvação, de coisas que aí entra a questão moral do ser humano, né? E aí sim corrompido lá no Jardim do Éden. Tanto que daí a livre agência, ela continua, entre aspas, intocada quando Deus permite que o homem saia do Éden, ele e sua esposa, e permite que eles continuem vivendo de uma forma que eles vão escolher o que eles vão fazer. Né? E aí nós vamos descobrir, inclusive, que a própria questão que a humanidade sai do Éden, o que ela gera? Ela gera a civilização. E aí nós temos o nosso primeiro problema lá em Babel, que é uma civilização dizendo, vamos nós agora, então, erguermos algo que nos leve até Deus. Isso aí. Que nos faça chegar até Deus. Então, a livre agência do homem, ele continua sendo capaz de exercer a sua ciência, sendo capaz de conhecer a natureza, sendo capaz de decidir e encontrar, por exemplo, essa espécie é diferente daquela espécie, vamos estudar. Hoje nós temos manipulação genética, hoje nós conhecemos a física quântica. Isso é uma livre agência, o homem está conseguindo exercer esse papel. Mas aí vem a questão da arbitrariedade, né? Do livre-arbítrio. Isso nós vemos que daí está bem complicado, porque daí a sociedade humana como um todo, desde que ela existe, mostra ser uma prova de que moralmente o homem tem sido completamente dominado não é livre. pelo seu pecado. Não é livre. E aí que tá, eu acho que a grande questão do livre-arbítrio e a grande confusão que há hoje é nesse sentido, né? De que a gente, quando fala de livre-arbítrio, normalmente se tem a noção de que eu posso fazer qualquer coisa. Quando, na verdade, nós não podemos fazer qualquer coisa porque nós somos escravos, né? E o que a Bíblia nos ensina é que ou nós somos escravos do pecado ou somos escravos de Cristo. Então, em nenhum desses ambientes, desses conceitos, há livre-arbítrio. Porque eu não... Né, a gente brincou antes aqui, se eu fosse livre, eu poderia parar de pecar até Jesus voltar. Sim. E eu não consigo não pecar. Por quê? Porque eu não sou livre. Ao mesmo tempo, ao me tornar escravo de Cristo, eu também não sou livre. Mas eu sou escravo de um Senhor. E é isso que Paulo vai ser muito enfático nas cartas dele. Ele fala que nós saímos de um senhorio do pecado e nos tornamos agora servos de Cristo. Né? Tanto o Gálatas 2:20 ele fala, crucificado fui com Cristo, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. No capítulo 5 de Gálatas ele disse, vivam pelo Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Então existe uma nova proposta que ela precisa ser um novo nascimento. Aí respondendo o que o Christian falou, eu cheguei a Jesus um pouco mais tarde, final dos anos 90, já era mais velho, né? Como diz Paulo, fui chamado fora do tempo. Mas eu no início tinha essa ideia, não, eu encontrei Jesus, que era o que falavam, né? Mas depois, com o tempo, eu fui mudando de condição e ideia. Então hoje eu sempre digo, eu sou um perdido, um pecador que foi encontrado por Cristo. Porque vê aquele negócio, quem estava perdido na jogada? Eu ou Jesus? Então eu não encontrei Jesus porque Jesus não estava perdido, Jesus me encontrou porque quem estava perdido era eu. E aí eu entendo, por exemplo, como na mulher samaritana, como com Nicodemos ali no Evangelho de João, que Jesus ele parece ir ao encontro de pessoas que estavam procurando ele, ou tentando entendê-lo, ou necessitavam dele, enfim. Né? Ele tá lá no poço esperando aquela mulher samaritana chegar. Ele tá lá e Nicodemos convida ele vai até Nicodemos para conversar. Então essa ideia de que Jesus parece ofertar a sua salvação àqueles que ele já planejou para que essa salvação fosse exposta. E antes da gente falar dessa questão, porque acho que a gente pode entrar também na questão da predestinação, né? Que vai entrar nessa questão da salvação, inevitavelmente nós vamos falar sobre isso, né? Uma das grandes dúvidas é que se Adão e Eva tinham um livre-arbítrio no Jardim do Éden. Eu acho que essa é uma questão legal da gente conversar um pouquinho, né? Embora a resposta me pareça meio óbvia, né? Há um certo debate sobre isso, né? Por quê? Qual que é a grande questão aqui? Nós todos, eu acho, aqui na mesa, não cremos que Jesus é o plano B, né, de Deus.
Deus Ou deu estabeleceu, errado. não deu, Deus fez as coisas, deu errado aqui, não, Jesus, vai lá resolver pra gente. Quem de nós vai resolver a parada? Uma Não, não. Uma reunião da comunidade ali, né? Galera, surgiu tal problema aqui na Gurizada, empresa. ó, Como é que vamos fazer? Deu ruim, mas alguém vai ter de que nós resolver. precisará se sacrificar. Então o que acontece? Deus já sabia da queda Sim. do ser humano, né? E antes da fundação do mundo ele já havia providenciado. Isso é um troço louco demais, assim, né? Não vai caber na nossa cabeça, não tem como. Então a questão assim, se já sabia que ia acontecer, eles foram livres para fazer ou já estava determinado, assim, né? Então Porque daí a gente vai entrar de novo, né? Ali no Éden, eles tinham a base moral deles em Deus, aham, né? aham. E aí é que vem as Deus é quem dúvidas, dizia né? que era certo ou errado. E aí o porquê, entre aspas, eles optaram, não sei se podemos dizer assim, Uhum. por ir e pecar, Aham. né? A bola tá contigo. É Bom, bem fácil, é bem É tranquilo. bem fácil, claro. Não, A gente só tem quase, 1.500, 2.000 anos de cristianismo e o Isso, pessoal discutindo. e não E é um hoje, debate, né? hoje nós terminar. vamos resolver isso aqui. Não é essa um debate parada. que tá assolando o cristianismo. Não, imagina. Não, eu entendo assim. Deus parece ter dado a escolha. Se Deus não quisesse permitir a Adão e Eva algo que eles escolhessem, ele não teria posto aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. A bendita árvore. Né? Então, nesse momento, parece que Adão e Eva tinham a possibilidade de não pecar, escolher e decidir não pecar, à medida que estavam conectados com o Criador, plenos, satisfeitos, com a alma completamente preenchida nele, ou escolher tomar o seu próprio rumo sem Deus. Me parece que Adão e Eva, nesse momento, eles parecem ter a possibilidade. E eu vejo que isso não fere em nada a soberania divina, Uhum. porque eu vejo que em algum momento um Deus soberano que cria um universo que vai ser autogerido, né? Os dias, a Terra faz o dia, as estações e tudo mais. Então, o universo se autogere. O ser humano também poderia ter a livre escolha naquele momento. E Deus disse, ok, agora vocês decidam. E tanto eu vejo que há uma escolha porque eles escolheram pecar. E eles receberam as consequências que Deus havia estabelecido para a questão do pecado. Porque Deus foi claro com eles, dizendo, olha, Desde o começo, né? o dia que vocês provarem desse fruto, essas são as consequências. Você certamente morrerá. E a ideia, então, da morte é uma alma onde ela não encontra mais significado, onde ela não encontra mais plenitude, porque ela está alheia ao seu Criador. Tanto que se você olhar, né, estudar história e arqueologia, toda a civilização humana que já foi encontrada, qualquer traço dela em qualquer momento da história, um dos elementos mais fortes nessa civilização é a religiosidade. Parece que toda civilização Tinha que no adorar mundo alguma coisa, Busca, Exato. né? Busca Toda algo civilização maior, né? no mundo, por mais primitiva ou evoluída que seja, o elemento religioso era algo importante. Ou seja, parece que toda civilização humana ela já surge entendendo que ela precisa ter paz com o Criador. Não existiu nenhuma sociedade que você já encontrou no mundo, na arqueologia, que fosse ateia. Pelo contrário, toda civilização, o elemento religioso é forte. Talvez agora a nossa sociedade atual, né, ela venha a ser mais secularizada e talvez, quem sabe, daqui a 3.000 anos você vai encontrar traços de uma sociedade que não tinha uma religiosidade. Mas até hoje isso não é verdade. Então parece que o ser humano ele já surge, ele já se entende como sociedade, como ser humano, e ele entende a carência que ele tem de suprir algo com o seu Criador. Então eu vejo que Adão e Eva tinham essa possibilidade e escolheram, decidiram dentro da soberania divina, e Deus em momento algum sentiu a sua soberania ser ferida por isso. Mas de novo, por isso que antes da eternidade, a pessoa fala, por presciência divina e tal, aí eu não vou entrar na mente de Deus porque ela não cabe na minha mente. Ele já havia planejado Jesus. Jesus não é o plano B, Jesus é o plano A. O Cordeiro já tinha desde o sido, emolado na eternidade. Preparado. Exatamente. Então, nesse sentido, que eu entendo que Adão e Eva parecem ter essa possibilidade de Deus dizendo, vocês podem escolher. Mas aí, depois deles, aí eu vejo que não tem mais a possibilidade, porque daí o pecado está presente
Na raiz na dentro. raiz humana, exatamente. E aí Em essa todas as balança, áreas, né? exatamente. Todas. Aí essa balança, ela antes era neutra, vamos dizer assim, equilibrada, agora ela está pendendo para o pecado a todo momento. Então, mesmo as minhas boas ações, elas acabam sendo boas ações. Sujas. O próprio Isaías fala, até mesmo as tuas boas obras são como trapos de imundície. Eu acho que se você, querido ouvinte, chegou até aqui entendendo alguma coisa, sua cabeça deve estar fritando neste momento, porque são muitos conceitos, às vezes difíceis de entender, mas o que vale ressaltar, então, no fim de tudo isso, é que Os arminianos estão errados. Não é brincadeira. é que tanto na livre agência como no livre arbítrio inicial de Adão, Deus sempre foi soberano Isso. e sempre será, Uhum. né? E que a partir do momento em que há pecado no mundo, Uhum. então o livre-arbítrio não existe mais Não. por termos essa tendência pecaminosa, né? Isso aí. Por termos o nosso coração inclinado a fazer o mal, né? E Deus acaba sendo soberano sobre isso e se mostrando soberano durante toda a sua palavra. Romanos 9 vai ser um texto muito claro e debatido, Uhum. e é talvez o grande oásis do calvinismo, Isso. mas também a gente vê em outros textos ali no decorrer de Gênesis propriamente, a história de José, quando no capítulo 50 a palavra de José falando que os irmãos tentaram o mal contra ele, mas Deus o reverteu. intentou em bem. Uhum. Deus transformou aquilo que era mal em bem. Deus é soberano até sobre as maldades no nosso coração. Então ele é soberano sobre Exato. nossas escolhas e tudo mais. Eu vejo que o maior problema talvez do pessoal abraçar, vamos dizer assim, uma proposta mais reformada dentro da teoria, né, calvinista de soberania de Deus, é às vezes olhar para o mundo e dizer, puxa, mas por que acontece tanta coisa ruim? Uhum. Por que acontece tanta coisa Sim. má? Sim. Porque se Deus realmente é soberano, tu acaba colocando ele como o culpado ou, no mínimo, responsável por essa situação. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, Deus, ele permite o mal, como quando ele permite que Adão e Eva escolhem o pecado, e aí todo o mal hoje que está presente no mundo, ele acaba sendo fruto deste pecado na humanidade. Uhum. Então, guerras, assassinatos, doenças, fome e tudo mais, não é porque não existe um Deus bom controlando as coisas, mas é porque houve a permissão de que o homem agora, dentro dessa livre agência, dominada pelo pecado, acabasse se sobrepondo a outras pessoas, causando o mal de outras pessoas. Talvez você pense assim, puxa, por que na África tem fome? Porque na Europa sobra comida. E o europeu, ele não tá preocupado em fazer com que o africano coma. Ele tá preocupado em comer. A Europa joga comida fora, a América do Norte joga comida fora. Então, todo mundo já sabe disso. Mas era só o pessoal, toda a comida que vai fora no mundo, se fosse doada para a África. Por que a gente não tá doando para a África? Aí vem o pecado. Exatamente. Aí vem a O grande problema do questão. mundo era só, né? Era só fazer tal coisa, né? Isso. Então, eu li o livro do Piper ali, onde ele fala que Deus permite... Vamos ver se eu entendi direito o livro, tá? Talvez eu possa ter um pouco Nós vamos de... te corrigir agora. Não tem problema. Se falar contra mal do correção. Piper, tá pego. Aonde ele permite... não tem como falar mal do cara, né? Onde Deus permite a ação do mal para um propósito maior de bem, Exato. né? O maior exemplo disso é Jó, né? O livro de Jó. Sim. Aonde sim. Satanás, a gente vê que, inclusive, a ação de Satanás, Uhum. ele vai antes falar com quem? Vai falar com Deus. Né? Então, é Deus quem permite Satanás tocar na vida de Jó. É Deus quem diz, pode tocar, mas não mata. É Deus quem determina até onde Satanás pode agir. qual Isso é um ponto, troço né? que a gente Isso. tem muita dificuldade de E- entender, que o mal também é soberanamente, E a nossa de alguma mente... forma, usada por E Deus. a nossa mente limitada acaba olhando Deus meio de uma forma como se fosse um Isso, sarcástico. nossa, como assim? É. Já entrando no pecado na nossa mente Isso, também. exatamente. Um garoto gordinho com a lupa Aí- matando as formiguinhas. Exato. né? Aí que tá a questão. Um dia a gente ainda vai fazer um podcast sobre isso pra Sobre o garoto gordinho entender matando exatamente formiga. essa questão de bem e mal, de que não há uma disputa do diabo com Deus. Exato. Exato. Não há Isso uma, não uma existe. dicotomia. Não existe. Tu sabe que a Helena, agora só um parênteses, a Helena, minha filha mais velha, Ela tá Ela- matando formiga com a
uma lupa? Não. Não. E não é gordinha também. É. Ela perguntou esses dias, né, sobre essa questão de Deus e Satanás, o inimigo de Deus. E eu falei, Ótimo. Helena, Deus não tem inimigo. Uhum. Não tem alguém à altura de Deus para ser inimigo de Deus. Uhum. Deus é o Deus do céu e Deus é o Deus do inferno. É. Não é que Deus é o Deus ele reina na terra e no céu e Isso, Satanás manda no inferno. isso. Não, quem manda no céu, na terra e no inferno é Deus. Isso é muito mais mitologia, né? Mitologias humanas do Do que... Facebook. Não. Do Facebook tem a imagem. Desculpa, pessoal. A imagem do Até se emociona, né? se você crê em Deus, acho que Deus vence a batalha, tem aquela mãozinha dele. O Jesus batendo que era de braço com o diabo, Compartilha, Oh. compartilha. Se você acha que o diabo ganha, só olha. Não, Nossa. Deus, cara. Mas eu Agora- acho que esse é um problema da sociedade de colocar essa disputa que vai De ter bem e mal. bem e o mal, né? Tá decretado. já. Mas aí a grande pergunta é, o que é bem e o que é Uhum. mal? Uhum. Aí nós vamos ter que voltar de novo Eu pra acho que eu vou lá Bíblia. fazer mais café, porque nós vamos longe É. hoje aqui, eu acho. Porque aí, não, é que daí nós voltamos para a Bíblia e aí você lê Romanos 5:20, o que Paulo fala? A lei, né, foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Aham. Da onde vem a lei? Aí nós remetemos a Moisés, nós remetemos ao código legal que Deus estabeleceu, ao decálogo, a toda a explicação da lei ali em Levítico. Então, por que Deus estabelece um momento em que ele expõe a minha moralidade? Então, vamos lá. Imagina que em Caxias do Sul agora, mês de setembro, a prefeitura está colocando 17 novos pardais que vai acontecer pela cidade toda. Aí eu fiquei brabo como motorista. Pô, 17 pardais? Em qual deles eu vou ser pego? Em quantos deles eu vou ser pego? Olha o que eu já tô dizendo. Que eu não sou um bom motorista. Porque se eu E andar... tu já tá se eu transgredindo, andar, né? exatamente, se eu andar na velocidade correta, se eu respeitar todos os sinais e tudo mais, eu não tenho que me preocupar com o pardal. Então entra a questão. Deus introduz a lei para que eu me entenda como pecador. E aí eu digo, puxa, tá ali o problema do mal. Em mim e não em Deus. E nem na lei de Deus. A lei ela não é ruim. E aí é o que Paulo vai falar. A lei não é ruim. Porque a lei ela revela quem eu realmente sou e como eu necessito desse Deus que estabeleceu essa lei. Então a questão do mal, ela é mais uma evidência de que o pecado está nos pendendo contra a balança e todas as minhas ações, elas são afetadas por esse lado da balança que está inclinado para o mal. Então Deus, ele não só permitiu a Eva e Adão escolherem, como dentro da sociedade humana, ele estabelece um momento em que o homem é capaz de olhar para si e dizer, puxa, mas eu estou fazendo a coisa errada. Eu não sou tão bom assim, né? Então, eu acabo reconhecendo que o problema do mal é o pecado em mim, e não porque há um Deus que não é soberano, um Deus que é sarcástico. Não. É um Deus bom me mostrando, olha como você precisa andar no meu caminho. E achar esse ponto de moralidade dentro de nós, dentro do ser humano, é a ação do Espírito dentro de nós? Ou é essa raiz da moralidade que a gente tinha lá atrás? Tá. Não sei se ficou clara a pergunta. Sim. Porque Deus criou um ser moral. Adão e Eva eram capazes de fazer escolhas morais. Tanto por isso que Deus estabelece a possibilidade deles escolherem ou não permanecer no Éden debaixo da ideia divina de Éden ou escolher a sua própria opção. Então, o ser humano ele tem uma capacidade moral. Quando ele peca, ele centra essa capacidade nele mesmo. Por isso, por exemplo, tu tem lá um faraó do Egito que ele diz assim, matem os meninos hebreus. Por que ele está dizendo isso? Qual que é a lei que o faraó do Egito está seguindo? O faraó era o deus do Egito. sim. Então o faraó decidiu o que é bem ou mal. Aí então Deus introduz a lei dele, mostrando como a lei dele é diferente, porque aí não sou eu mais quem decide o bem e o mal, que foi a proposta de Satanás lá no Éden, né? Mas é Deus dizendo, essa é a moralidade que eu quero. Daí eu olho para aquilo e digo, impossível, né? Porque quando a moralidade está centrada em mim, não há mal. Ou o mal é aquilo que eu não concordo. Isso. Ou quando acontece alguma coisa que eu... Não, Aí é mal. você está sendo mal. Por quê? Porque eu acho que você está sendo mal. Eu acho que você tinha que fazer tal coisa. Uhum. Então aí eu vejo que Deus está estabelecendo essa capacidade para nós olharmos e dizermos, puxa vida, como é que eu alcanço aquilo? Aí entra a proposta divina dizendo, você não alcança, mas eu te trago. Uhum. Então essa é a diferença. Eu te coloco nessa possibilidade novamente. Aí nós vamos a Gálatas. Vivam pelo Espírito.
O que é viver pelo Espírito? Já não sou eu mais o centro de todas as coisas. Não sou eu mais quem diz o que é certo, errado, bem ou mal, mas Cristo que vive em mim, proposta do 2:20, acaba sendo a possibilidade de eu retornar a isso, não por uma ação minha, mas por uma transformação em que agora a vida de Cristo passa a permear a minha vida. E exatamente, não há livre-arbítrio nisso, né? Não há livre-arbítrio nisso. E É a o ação Antigo Testamento, ele aponta a todo momento para a Isso. necessidade de uma expiação. Exatamente. Né? E por isso que a gente tem daí Exato. as cerimônias de purificação, sacrifício de cordeiro. Que Hebreus sacrifício- vai dizer que o Antigo Testamento é a sombra do que veio, que é Cristo. Né? Toda Então, a palavra aponta a Cristo, né? aponta a Cristo. Né? Então, se você pensar, aí vamos pensar aqui, né, o sacrifício de Êxodo, o Cordeiro Pascal, né? Aí você tem lá uma família judia, hebreia, no caso, não dá pra falar judia antes de Judá, né? Mas uma família de hebreus que tem um filho que é aquele moleque que você diz assim, nossa, esse aí é um moleque da pá virada, né? O guri mal educado, complicado e tudo mais. E aí você tem uma outra família de hebreus cujo filho é aquele filho exemplar. Chega na noite da Páscoa, as duas famílias sacrificaram o cordeiro. Qual das duas crianças foi poupada? As duas. As duas. Então, aí agora vem a questão. Não é a pessoa, Exatamente. mas é a fé na proposta que Deus estabeleceu. Então vem aquela questão. Puxa, o cara lá é um socialmente virado, né, dependente talvez de um monte de químicas, já transgrediu a lei, foi preso, e você tem aquele cidadão exemplar. Qual dos dois vai chegar, vai alcançar uma vida espiritual elevada, o céu, vamos dizer assim, né? Aquele que acreditar no sacrifício de Cristo, aquele que for chamado e atraído para essa nova vida em Cristo. A exemplo do ladrão da cruz, né? A exemplo, o ladrão da cruz. E aí vem, então nós não temos livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio, porque o pecado nos afetou de tal forma não- que a balança agora Ela pende naquela- sempre Só para um pra lá. lado, né? Isso aí. Só fazer um parênteses aqui, para quem está fora do nosso país, amado Rio Grande do Sul, né? Quem é de fora do estado, o O cara é Edgar falou... separatista. É que o Edgar falou em pardais, né? Pardal, pra você que está nos ouvindo aí para fora do nosso Não é um país. passarinho Não é um passarinho, né? Mas que a é prefeitura vai crucificar nos postes. Isso. Como é que é o nome para fora do nosso país? O aqui? radar. São Paulo, radar. O pessoal lá em São Paulo chamava de Caetano. Né? Caetano. Os Caetano, É né? Que verdade. são os radares de velocidade que O pessoal de aferem São a Paulo, radar É radar. Então, Radar. tem por toda a É. cidade. Cara, que ali, multa. né? Se passar acima da velocidade... vai te multar. Controlador de velocidade. Isso aí. Aqui é pardal. Mas parece muito pardal, porque quando você vai a Florianópolis, que tem aquelas vias que vem e vai, não sei o que, aquelas estradas de Florianópolis que são muito malucas, você olha no poste e você vê cada um apontando para um lado, parece um monte de Isso aí. passarinho Passarinho mesmo. olhando, né, observando. Já entenderam a teoria e a história por detrás É verdade. Dos pardais. do pardal. Muito bem, e aí então, seguindo aqui a nossa conversa, né, sobre essa questão do livre-arbítrio, né, inevitavelmente nós vamos entrar na questão da predestinação, né, da salvação, porque nós já comentamos aqui, né, que nas coisas mais triviais nós temos essa possibilidade de escolha, né, entre várias opções, né, e eu acho que um dos exemplos que a gente pode dar nessa questão de sermos dessa livre agência é, por exemplo, nossos cônjuges, né? Sim. Então, nós temos a capacidade intelectual dada por Deus de olhar para as pessoas, né? Quando nós estávamos solteiros, né? E pensar, olha, essa mulher é alguém que eu quero casar, né? Porque tem aquela teoria da tampa da panela, né? Que Deus fez a tampa exata para cada panela, mas daí se um errar, Todo mundo Tchau. errou. depois daquele todo mundo errou. Não tem mais como voltar atrás, né? Aí vale ressaltar que esse do cônjuge, Adão não tinha. Tinha que ser Eva. Tinha que ser. Boa. Pelo menos essa escolha Adão não Era tinha. Eva Tu viu e como é Eva. invertido, né? Mas a parte boa é que dele não é ter sogra. É verdade. Mas viu que é invertido, né? Porque no Jardim do Éden, então,
Adão e Eva haviam um livre-arbítrio, né, da escolha, mas não do seu de cônjuge. livre agência nesse Isso sentido aí. do cônjuge. Nós, Nem de que roupa usar, né? Nem de que Enfim. roupa usar, é verdade. Né? Não perdia tempo com isso. É verdade. E nós, então, só para deixar claro, né, esse conceito. E o livre-arbítrio, então, a gente está conversando bastante sobre essa questão das questões mais altas, vamos dizer assim, mais importantes, né, a questão moral, principalmente quando entra a questão moral, que nós não temos esse livre-arbítrio, e vai entrar na questão da salvação, né? Então, a predestinação humana, na minha visão, ela é muito clara na Bíblia, né? Vários textos vão falar sobre a questão dos eleitos, dos escolhidos, né? Pedro vai se referir, quando ele escreve lá, aos eleitos, né? Aos escolhidos, enfim. Paulo vai falar muito sobre isso também nas suas cartas. No Antigo Testamento, nós também temos esse conceito muito claro, né? De eleição. Deus escolheu para si um povo, já começa por aí, né? Deus livremente elegeu, né, um povo, porque ele podia ter, sei lá, pensado em outro povo, né? Não Ele escolheu os hebreus. aquele, né? Aquele Deve ter povo. sido os egípcios. Os egípcios, sei lá. Já pensou? Mas eu acho que o Antigo Testamento, já que a gente sempre usa ele como a tipografia do Novo Testamento, Aham. ele é muito claro Muito claro. nessa ação de Deus. Eu tenho tirado esse ano agora para estudar como é que eu vou dizer assim, as formas como Deus foi sarcástico em muitas instâncias. Por exemplo, se você pegar Gênesis 11, você tem o episódio da Torre de Babel. Babel, Babilônia, que no idioma hebraico era caldeus, certo? Aí tu imagina Deus rejeitando a torre e a arrogância de Babel, certo? Mas no capítulo 12, ele está chamando da Caldeia, de Ur dos Caldeus, um homem eleito por ele para fazer aquilo que ele não concordou que fosse feito em Babel. E aí ele diz, eu vou te chamar, você vai para onde eu vou te indicar, e por meio de você as famílias da terra serão benditas. O que o pessoal do Gênesis 11 queria? Vamos nós fazer uma torre, vamos nós chegar até Deus para nos tornarmos famosos, para que as nações ao redor, ou as pessoas ao nosso redor, tenham uma referência. E aí Deus chama da Babilônia, ou seja, de Ur dos Caldeus, um homem dizendo, eu vou te fazer uma referência. Então olha que situação interessante. Muito, muito. E lá em Êxodo você tem lá o faraó se colocando na posição de Deus, e olha o que ele fala, joguem, quando as parteiras se negaram a matar os meninos hebreus, né? Ele falou para os seus soldados, vão lá e joguem todo menino hebreu no rio. Certo? Aí, Deus escolhe um menino hebreu que foi jogado no rio. E foi Moisés. E tanto que a palavra Moisés é tirada das águas. Então, Deus está dizendo para Faraó, tu quer mesmo me enfrentar colocando meninos no rio? Matando os meninos no rio? Eu trarei do rio um menino que vai ser sustentado por você e ele vai tirar o meu povo dali. Então, você vê Deus a esse momento, então, escolhendo Esaú e Jacó. Porque você olha, Esaú foi muito mais nobre, entre aspas, que Jacó. Sim. Enquanto Jacó está agindo por medo, e quando ele está voltando... enganador. Então, quando ele está voltando, olha o que ele faz. Ele manda, levem isso aqui, quando vocês encontrarem o meu irmão, digam que isso é um presente meu para ele. Então, Jacó, ele continua na mesma índole de quando ele saiu de Canaã para ir morar com o seu sogro, foi enganado pelo sogro, mas o modus operandi de Jacó ainda é o mesmo. E ele diz, teu irmão passou reto pelo teu presente e tá vindo para cá. Ai, meu Deus, tá, manda mais esses aqui. Manda mais esses aqui. Aí, no Jaboque, Deus transforma Jacó em Israel, e quando os dois se encontram, Esaú desce... advertido por Deus, a Bíblia própria fala isso, ele desce e dá um abraço no seu irmão. Aí tu diz, cara, o maior exemplo de perdão, assim, de quando você tá lendo o texto até aquele momento, é Esaú dizendo, meu irmão, eu tava com saudade de ti. E os dois se abraçam demoradamente. E Jacó ainda é o cara que tava tentando usar dos subterfúgios humanos para comprar o favor do seu irmão, que Deus já havia estabelecido. E Deus teve que lutar com Jacó para dizer, cara, para de agir assim. Para de agir por você. Deixa eu ser teu Deus. Né? Por isso, então, ainda hoje dizemos que nós somos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou Israel, e não Abraão, Isaac e Esaú. Né? Acho que é legal todo esse panorama
para também ressaltar hoje que a gente costuma Novo Testamento, ver a preciosidade das histórias e narrativas bíblicas do Antigo Testamento. Leia Gênesis, querido ouvinte. Faz Leia a bem, Bíblia, é bom né, cara? Não demais. leia só, leia a Bíblia inteira. É bom demais. E aí entenda toda a história. Eu vejo algumas pessoas dizendo, mas olha Davi teve um monte de erro moral. Sim, cara. Né? Deus está justamente dizendo, olha, eu escolhi fazer a minha obra por meio dessa pessoa limitada. E de novo, olha Deus dizendo, eu escolhi fazer a minha obra por meio dessa pessoa limitada. Então eu lembro que o Carlos Oswaldo, né, que foi nosso professor lá no Palavra da Vida, ele escreveu O Foco no Antigo Testamento, né? Um livro excelente. E eu lembro que ele falava que uma das ações divinas no mundo, principalmente no Novo Testamento, além da permissão do mal, era a escolha dos seus eleitos e a libertação por meio dos seus eleitos. Então a libertação vinha por meio de Abraão, por meio de Isaac, por meio de Jacó, enquanto todos os outros não tinham essa possibilidade. Então Deus escolhia, elegia as suas formas de libertação e libertava seu povo por meio da ação dessas pessoas. E é interessante porque todos esses caras que a gente vai lendo no Antigo Testamento, né, é um pior que o outro, assim. Sim. Nós somos, a Sim. gente lê lá em Hebreus 11, né, dos homens de fé, Uhum. mas ao avaliar a história de vida de cada um deles individualmente, cara, Uhum. era gente totalmente Pega que nem lá. nós, assim, né? Abrão é o pai da Pecador. fé, o super Isso, referência, e você mentiroso. olha, Mentiroso. mentiroso, Duas também vezes, né? adiloso, exatamente, né? Então, o único no Antigo Testamento que não é citado pecado é Daniel, né? É. Não que não tinha, mas que não é citado. Sim, não é assim, citado, nenhum pecado. mas eu acho interessante isso também, né? Essa construção desses ícones, e eu gosto no Antigo Testamento, se você vai acompanhando, Deus gostava de mudar o nome, Isso, né? isso. Dizendo, olha, você não é mais Isso, Abrão, tu é agora, Abraão, você não é mais Jacó, você é Israel. Eu acho isso muito legal. Por isso que se você ler Apocalipse, diz que Jesus vai nos chamar por um nome que só ele conhece. Muito Ou legal, seja, né? talvez o nosso nome não seja o nome pelo qual nós somos acostumados a ser chamados, Uhum. porque no céu Deus vai mudar o nosso nome, vai nos dar um nome cuja identidade está nele. É um marco, né? É um Isso. marco, é uma mudança ali. Isso. Que aconteceu. E é interessante, então, vermos ali, voltando um pouquinho para o livre-arbítrio aí, né? A gente vê como os personagens todos do Antigo Testamento têm o coração inclinado para o mal e tudo que surge de bem através deles é graça e misericórdia E a ação de Yahvé. E a ação. irresistível de Deus. Uhum. E até o Christian falou do coração inclinado para o mal, eu lembrei de, você olha Êxodo e daí tem lá, o pessoal sempre pergunta, puxa, mas o faraó, né, diz que o coração dele se endureceu, mas depois Deus endureceu o né? coração do faraó. Então há uma ação divina no sentido de você vai cumprir o meu objetivo, né? O meu plano está traçado de tal forma. Mas então Deus foi muito mal. Também existe uma questão de que, por exemplo, assim, imagina alguém que incomoda você. Sei lá, pode ser uma pessoa, pode ser, enfim. Aí, às vezes, você diz assim, vamos supor que eu não gosto do Christian, e eu digo, o Christian me irrita. Não, o Christian não te irrita. A existência do Christian faz com que você aflore o que você já tem dentro do seu coração. De pecado. Então, a ideia não é que o faraó era bom e Deus foi lá e disse, não, tu não pode ser bom, né? Mas Deus apenas manteve a predisposição de faraó dele, né? de ser inclinado Tanto ao é mal. que logo E Deus depois... manteve por quê? Porque Deus tem um plano. E tanto é que logo depois que ele liberta o povo, já sai atrás caçando de novo, se arrepende, já vai... Exato, outro, né? exato. Então, nesse sentido. É aquela questão de Deus utilizar uma situação ruim para um fim muito melhor, Isso. né? Que a gente estava conversando anteriormente, né? E essa parte do afogamento também é uma parte que eu tava, né, assim, pensando na ideia do sarcasmo divino, porque ele mandou jogar os meninos no rio E e ele depois morreu. o exército dele é Morreu afogado no rio. É. Né? Na verdade, no mar, né? No mar. Mas Na água. o exército dele é afogado, exatamente. Também não é um mar, né? No fim das contas, Isso, não é isso. A gente não vai começar a conversar sobre geografia. Não, agora, né? não vamos entrar Mas vale a pena. Mar de Juncos, Mar Vermelho, o que era? A ironia divina Foi água. estabelecida, foi água. Isso aí. Tinha H2O e tinha gente Água. embaixo d'água. Mas o fato é que Deus, né, Yahvé, no Antigo Testamento ali, ele é o Deus soberano e que ele controla a história conforme ele quer. E não há ação humana que possa frear ou mudar, né, Isso aí.
Eu até separei um... E quando ele é confrontado por Jó, e quando ele confronta Isso, Jó, a resposta que Jó tem, você note que Jó não teve em momento algum respostas para suas perguntas. Não teve. Mas quando ele entende a soberania de Deus e quem Deus é, ele diz assim, fui um tolo em questionar coisas que eu não era capaz de entender. E Deus fala pra ele, olha, senta aí como um simples homem que você é, eu vou te fazer perguntas e tu me eu quero responde. E aí começa a debulhar, né? Hum. Então, eu acho fantástico. E agora tu falou, essa resposta de Jó a gente tinha que usar muito mais também na nossa muito vida. mais, Sim. muito mais. Aonde a gente não entende as situações Cara, que ocorrem. Senta, baixa a cabeça e confia que Deus é soberano. É que eu acho que A gente canta uma música aqui na igreja, né, que fala, né, que tu é soberano sobre a terra, né? Então, eu acho que se a gente começasse a prestar mais atenção, às vezes nos louvores que a gente canta, nos textos que a gente lê, a gente ia entender que Deus, independentemente da situação que esteja acontecendo, ele é soberano. Ela sendo boa ou ruim na minha visão, né? Quem que faz aquela frase, acho que é o Spurgeon, não sei, que até o pozinho do ar na floresta, aquele pozinho que a gente vê contra a luz, o Piper? Pólen. o Piper, ele refaz isso mais moderno, de forma moderna. É que aí ele fala que, sabe quando tá andando no mato, hoje em dia quase ninguém mais anda no sado. Tipo uma poeirinha no ar, que tu vê contra o sol. Ele diz que Deus é tão soberano, né, tentando exemplificar que é Deus quem diz aonde aquele pozinho vai sair e aonde ele vai pousar. Sim. E John Piper, ele deixa mais moderno nesse livro da Providência, ele diz assim, sabe quando tu serve um refri, uma água com gás, e aquelas bolinhas ficam ali para cima ali do copo, né? Subindo, é Deus quem diz aonde cada bolinha daquela vai sair e vai pingar. Então a soberania de Deus, ela estende em tudo, absolutamente tudo. É aí que eu vejo, por exemplo, tem a posição científica, né? A primeira vez que eu escutei isso foi de Carl Sagan. Eu gostava de escutar Cosmos quando era mais jovem, né? E hoje é o Neil Tyson Degree, né? Mas o Carl Sagan, ele falava assim, você é feito das mesmas partículas de qualquer coisa no universo. E hoje eu digo, ok, mas a soberania divina faz com que essas moléculas de carbono estejam aqui, sendo quem eu sou, juntas e não em qualquer outro lugar do universo parado, inerte, sem vida, como por exemplo o solo marciano. Né? Então, é essa a ideia. Essa é a ideia, né? E Daniel 4,35, acho que é um versículo bem legal, eu até tinha separado aqui, porque diz assim, ó, todos os povos da terra são como nada diante dele. Isso. Né? E ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Isso aí. Cara, não tem como. Então, Deus, a sua vontade vai prevalecer sobre nós. Inclusive na salvação. Davi, em muitos salmos, diz que a terra é o estrado dos pés de Deus. Vários salmos falam isso, né? Então, nós temos que ter essa noção. Né? E para o judeu, era o estrado dos pés era a coisa mais insignificante que você podia ter. Exatamente. E porque tu não fica olhando quando tu tá pisando, caminhando. Ai, nossa, por onde é que eu tô caminhando? Nossa, que legal esse caminho pelo qual eu estou, né? Não, tu tá pisando. Então, nesse sentido, é assim que Deus é soberano. Né? E aí a gente vai trazer isso para a salvação, né? Assim, falando mais especificamente, porque, como a gente comentou no início, né, desse quadro, vamos dizer assim, da salvação, é muito claro no Antigo Testamento, por isso a gente está trazendo tudo isso do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento a questão da predestinação, que Deus escolheu alguns e outros não. Assim como lá no rio, vários bebês foram jogados no rio e morreram. Moisés foi eleito por Deus para não morrer. Né? Assim como existiam várias outras pessoas lá em Ur dos Caldeus, Deus escolheu Abraão, não outros. Né? Agora, talvez a primeira pergunta é, mas por que Deus escolheu uns e por que não outros? Né? E por que Deus escolheu alguns para salvação e outros não? E aí nós temos, obviamente, a resposta bíblica, e nós vamos entrar, né? Mas eu gosto muito do que Agostinho falou, né? Que Deus começou pelos piores pecadores. Então, se tu é salvo, tu tá na lista ainda dos... tu tava lá no fim da fila. No fim da fila. Mas eu acho isso interessante porque, às vezes, a nossa... Essa proposta de Satanás, de escolham vocês o que é bem e o mal, ela foi muito comprada pela humanidade, vamos dizer assim. Então, hoje, nós nos tornamos muito julgadores. Nós julgamos o próximo. Tanto que Jesus tinha que fazer isso com os religiosos fariseus, dizendo, não julguem, né? Porque quem vai julgar é Deus no final. Ele que vai voltar para julgar.
Nem nós, como igreja, estamos aqui para julgar qualquer coisa, né? Nós estamos aqui tão somente para apontar Cristo. Mas, né, nós, como seres humanos, compramos essa ideia e nós somos muito julgadores. Então, nós colocamos Deus nessa berlinda, né? E eu costumo falar para as pessoas dizendo assim, ó, uma coisa que talvez possa te ajudar a descansar quando você está diante de uma situação da qual você não consegue explicar, né? Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, acabou de passar uma catástrofe, pessoas perderam casa, pessoas perderam vidas por causa de um ciclone, né? Então, aí algumas pessoas me perguntam, mas por que Deus fez isso? A questão não é o porquê. Nós temos que entender que há um Deus que é bom, há um Deus que é justo, dentro da sua bondade e sua justiça, que são atributos, entre outros, dele, ele vai usar isso para fazer o seu caminho. Eu não tenho que questioná-lo. Eu não tenho que perguntar por quê. Porque senão eu entro num looping que sem resposta, né? Isso, que vai só prejudicar a mim mesmo. Né? Vai me fazer abandonar talvez a fé, vai me fazer talvez abandonar princípios e coisas. Né? Então não questione Deus, porque é Ele o soberano. E nós colocamos Deus nessa berlinda porque nós compramos a proposta satânica de dizer, escolha você o que é o bem e o mal. Então eu me dou o direito, inclusive, de julgar as ações divinas e dizer se elas são boas ou más. E aí não é nosso papel, né? Eu acho que a gente também acaba dizendo, então Deus não é tão soberano assim, se isso aí tá ruim tá acontecendo. Mas não é isso. A gente tem um jargão evangeliquez que diz que não pergunte por quê, mas para quê. Mas a verdade é que a gente talvez não descubra o pra quê. Talvez não, e a gente tem que aceitar isso, a gente tem que enxergar essas circunstâncias, situações. A gente estava falando um pouco sobre sofrimento na igreja esse fim de semana também, sobre provações, enfim. Às vezes a gente não vai descobrir o pra quê disso, mas vi um vídeo do Alexandre Mendes, do Sacha, que ele fala que talvez a gente não descubra nesse lado do sol, mas uma coisa tem que estar no nosso pensamento constantemente, que é Cristo é o suficiente. Isso. Então não importa o que passemos, Deus é soberano e Cristo é o suficiente para que, através de coisas boas e ruins, nós sejamos moldados conforme a imagem de Cristo. Até porque daí eu não sou o centro da história. Então daí aquilo que acontece, goste eu ou não determina todo o resto que está acontecendo. Exatamente. Tem um livro, Instrumentos na Mão do Redentor. Eu não vou lembrar o autor agora. Mas no capítulo 3, se eu não me engano, tem uma história muito engraçada que ele narra que ele era professor de ensino infantil, né? E ele estava lá e um dia uma das alunas, entre vários alunos, né, fez aniversário e a mãe dela disse, olha, eu quero fazer aniversário da minha filha na sala de aula. Tá, tudo bem, beleza. A mãe foi lá, arrumou a sala, tudo mais, os coleguinhas foram convidados para a festa e trouxeram presentes. Mas diz que um menininho ficou no canto emburrado porque ele não tinha ganho presentes. Né? Não era ele... Isso aí, o Paul Tripp. Isso aí. E ele... o menino tava triste, né? E aí diz que uma das mães, ou das professoras que estava ali, enfim, se abaixou, se ajoelhou, ficou na altura do menino e chamou ele pelo nome, dizendo, fulano, essa festa não é sua. Ou seja, aquilo tudo que estava acontecendo não dizia respeito a ele, mas à aniversariante, a menina da festa. Então, nós no mundo, alguém às vezes precisa chegar e olhar para o nosso olho e dizer, cara, a festa não é tua, é de Cristo. Não é sobre nós, né? Exato. Então, não interessa como você está se sentindo em relação à festa, se você não ganhou tantos presentes, porque não é tua a festa. Né? Então, você foi convidado para a festa. Então, se alegre com isso, que essa colega disse, olha, venham para a minha festa. E aí nós entendemos agora que a Bíblia, na verdade, é o quê? É o convite para participarmos das bodas do Cordeiro. Apocalipse termina com isso, com uma grande festa. Né? Então, e essa festa não diz respeito a nós não somos o centro. Né? Mas eu acho que uma das principais, talvez, consequências do pecado, desde o Éden, é de nós nos colocarmos no centro, né? Isso. E nós queremos que as coisas aconteçam e cada um de nós quer. Isso. E aí, cara, isso tem um desdobramento nos relacionamentos, na forma como eu vou encarar a vida, os problemas, as dificuldades, as dores, as tragédias, as questões climáticas, tudo isso vai girar
em torno de como eu me vejo. E aí me torna inimigo do mundo ou inimigo daqueles que no mundo não estão em harmonia com minhas ideias. E aí então um cara me corta no trânsito, eu já fico irritado. Por que eu tô irritado? Porque eu tinha direito de estar naquela vaga que ele me entrou, que ele cortou, que ele se aproveitou. E aí nós geramos brigas de trânsito por motivos tão banais. E a minha esposa também, ela acaba sendo minha inimiga quando ela não está dentro ou de acordo daquilo que eu acho que deve ser a ação dela, e aí começa brigas de casal. E aí assim vai, né? Então, por quê? Porque nós achamos que a festa é nossa. Mas sempre tratando o nosso pecado, né? O egoísmo. E aí vai enraizado entrar, na gente, né? e aí vai entrar essa questão da predestinação, que é tão difícil. Por que é tão difícil de a gente crer? Conceber. E agora nossos irmãos, quer dizer, eu não sei se nesse momento são irmãos, porque também perde a salvação, né? Os arminianos, dependendo do momento, né? Irmão e não é. Ok. Mas os nossos irmãos arminianos... Os que são, os que virão a ser, os que Isso. deixarão de ser e serão novamente. Isso aí, todos eles. Me perdoem, né? Porque, cara, a questão é essa. Eu não tenho como eu não sou o centro, não é a minha ação chegar até Deus. Não sou eu que vou buscar a Deus para ser salvo. Né? O que eu quero naturalmente é que eu quero ser Deus, eu quero determinar a minha vida, eu quero dizer o que é bem e o que é mal desde o Jardim do Éden, eu quero tudo, e a salvação... Até para ser salvo, eu quero que Jesus venha morar no meu coração. Isso, pode vir, Jesus. Pode vir, Jesus, entende? Eu te convido a entrar, né? Ou bota ele pra fora. Eu boto ele pra fora. E de repente, me arrependi. Não, volta. Era brincadeira, velho. Era brincadeira, Jesus! Então, assim, para mim a Bíblia é muito clara a respeito da questão da eleição. E aí, nós não temos como saber por que Deus elege alguns ou outros. Eu acho que Romanos capítulo 9 vai dizer da questão do vaso, da honra e da desonra. E para mim tem um exemplo muito claro na Bíblia, e me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, Judas Iscariotes, para mim ele foi um vaso criado para desonra. O propósito de Judas era trair Jesus. Tanto é que Jesus fala para ele, vai e faz o que tem que fazer. Sim. Né? Então, assim, Deus já antes da fundação do mundo estabeleceu quem Esse texto era que tu eleito, fala, não. esse texto que tu fala é João 6,70. Eu acho legal Jesus falando assim: não fui eu que os escolhi, os 12, Isso. porém um de vocês. Exatamente. Né? Então, olha que interessante. Jesus trabalhando com sua soberania, aceitando a sua condição de soberano e a condição daqueles a quem ele escolheu. Então ele diz assim, João 6,70, não fui eu que escolhi vocês os 12, porém um de vocês é do diabo. O próprio Jesus aceitando a soberania Sim. Sim. né, que ele mesmo Sim, que ele mesmo estabeleceu. Que ele mesmo estabeleceu, né? E também fica claro que Judas, desde o início, desde o seu nascimento, desde antes da fundação do mundo, ele estava predestinado a trair Jesus. Né? Então, assim, porque Jesus falou, escolhi os 12, mas um vai trair. Judas, vai e faz o que tu tem que fazer. Já estava na história de Judas estabelecido, né? E é por esse tipo de coisa que depois surgem os evangelhos de Judas, que são encontrados apócrifos por aí, onde Judas, na verdade, ele é colocado como Jesus combinou com ele, tu tem que me entregar, porque se ninguém me entregar, não tem como ir pra cruz. Aí então você redime Judas de toda a história. Cara, isso é muita coisa humana. E ainda se suicidou, coitadinho. Isso. Mas quando nós definimos esse nosso tema e comecei a ler, estudar, escutar coisas, eu fiquei com a pergunta na cabeça e me questionando e queria trazer para vocês assim, a vida, vale a pena viver uma vida, vamos ver se eu consigo trazer essa minha pergunta para vocês, aonde você fica pensando, vou perder a salvação, se eu fizer isso vou perder, e assim eu volto, sabe? Essa inconstância. Se tu viver isso, te trazer mais perto de Cristo, vamos trazer entre aspas, vale a pena? Né? Não sei se eu consegui me deixar claro. Eu acho que eu entendi. Mas eu tenho uma coisa. Ele só traz as perguntas, ele não traz resposta nenhuma. Nenhuma resposta. Não, é fácil, né, cara? Aqui eu sou apenas aquele que traz as perguntas. Eu nada sei. Eu trouxe já a filosofia humana agora. Mas eu responderia essa pergunta dizendo eu perguntei porque eu não sabia. Por isso que eu trouxe a pergunta. Não, e talvez tu pode dizer, eu não sei, próxima pergunta. Por isso que o Edgar tá aqui, né? Eu também queria fazer essa pergunta. Mas o que eu acho legal? Eu responderia essa pergunta dizendo assim, leia Gálatas.
Porque aí, qual que é a grande ênfase de Gálatas? Paulo vai lá, faz a viagem aos Gálatas, prega o evangelho, dizendo que eles têm que aceitar a condição da cruz de Cristo, depositar fé nessa condição para que sejam salvos. Beleza. Tempos depois dessa viagem, antes do concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, alguns judaizantes vão até a região e disseminam a ideia de que, na verdade, Cristo é bom, a salvação, né, vem por ele, mas eles tinham que cumprir dietas alimentares, a circuncisão e a guarda do sábado. Aí, quando Paulo fica sabendo disso, ele escreve a carta aos Gálatas, e é legal que a carta aos Gálatas, a ênfase de Paulo é o seguinte: foi para a liberdade que Cristo os comprou. Não se deixem mais escravizar por isso. Então, quando você pergunta, pô, será que vale a pena uma vida na qual eu estou constantemente tendo ameaçada a minha condição de salvo? Onde eu tenho que cuidar tudo que eu faço, onde eu tenho que cuidar o que eu como, o dia que eu vou guardar, né? E aí eu vejo Paulo dizendo, gente, vocês começaram pela graça, Gálatas 1,6, me admira muito que vocês já abandonaram o evangelho por um outro evangelho que na verdade não é evangelho. Então, e aí eu entendo a postura de Paulo, dizendo, Cristo chamou vocês para liberdade, galera. Não se permitam mais escravizar. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que é uma vida de escravidão religiosa, quando eu estou a todo momento tendo a minha salvação colocada em risco por causa das minhas ações. Aí agora vem aquela questão, a salvação, ela é presente, né, de Cristo aos eleitos, beleza. É como se eu pegasse o meu dinheiro e eu tô com medo de ser assaltado. Eu saio na rua aqui, alguém pode me assaltar. Então o que eu faço? Eu vou até uma agência de um banco e eu coloco o meu dinheiro em uma conta corrente, certo? Quem vai me garantir que aquele dinheiro está lá naquela conta, aquela quantia? O banco. Então, se a salvação é algo que eu não consigo ganhar por mim mesmo, então também é algo que eu não consigo perder por mim mesmo. E eu não preciso estar constantemente com medo de assalto na rua, porque meu dinheiro está garantido num banco. É o que o Efésios 4 vai dizer, que o Espírito Santo que é o selo, né, da salvação. Então, não sou eu. A gente vive... Então, desculpa, mas então a gente vai viver uma escravidão religiosa. É o que Paulo é um né? peso. E eu faço essa pergunta absurdo, porque muita gente, né, pensa dessa forma, vive dessa forma. Eu aprendi no início da minha caminhada com Jesus isso, e eu posso dizer que era um peso absurdo. Eu era adolescente, tinha 12, 13, 14 anos, e eu ficava apavorado com a ideia de que talvez Jesus voltou agora e eu... é aquilo que a gente volta lá atrás, que as igrejas, lá nos anos 90, início dos 2000, né, traziam essa questão. Sim, muito. Cara, se tu não tiver pronto, tu não vai. Jesus vai voltar então, acabou. E tu vai ficar, né, entendeu? É aí que eu vejo. Então é como se Jesus estivesse te dando um presente super frágil, ele te larga na tua mão um cristal muito fino e diz, querido, Cuida. é o seguinte, quando Sai eu voltar, se agora. esse cristal estiver intacto, tu vai pro céu. Tu imagina a nossa escravidão, o nosso medo de a todo momento, será que o cristal tá assim? Será que, eu vou esconder ele aonde? Mas será que aonde eu esconder, se acontecer alguma coisa e ele for quebrado? Né? Que daí a gente vê a fragilidade dessa tipo de teologia, né, que se traz. Sim. Aonde o ser humano é extremamente... Ele é... Que era muito ensinado também, eu acho, para um controle, né? Eu acho que era uma tipo ferramenta de ferramenta de controle, né? também dos pastores. E é hoje ainda, né? Sim. Porque assim, o Jesus vai dizer mesmo, aqueles que o Pai me deu, mas aí, não vou perder nenhum. Mas aí qual que é o risco? Qual que é o eu. risco do excesso de religiosidade? É o que Jesus condena os fariseus em Mateus 23. Eles estavam tão preocupados em manter o exterior do copo limpo, os sepulcros caiados e tudo mais, que eles tinham esquecido a parte principal, né? Então, o problema de Jesus com os fariseus não é que eles eram malvados. A gente pensa, nossa, os fariseus eram malvados. Não. É porque eles arrogavam sobre si a ideia de viver perfeitamente diante de Deus a ponto de eles se tornarem impossíveis de ser alcançados. Só que no viver perfeitamente, ou ter aquela vida, entre aspas, exemplar, eles perdiam o principal, que era a comunhão com Deus. Né? Então, uma vida onde a religiosidade comanda, ela passa a ser uma prisão. E aí nós voltamos a Gálatas. Não permitam que vocês, que foram livres pela graça, se tornem novamente escravos. E o outro extremo disso vai ser o quê?
que Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por isso nós vamos pecar, então, agora, Que era a deliberadamente. sequência da minha Exatamente. pergunta. É, Porque de não forma viver nenhuma, né? uma vida mundana, né? Se sabendo que lá no final, né, a gente Sim. vai ser salvo, Sim. vamos botar assim. Mas eu acho Mas que aí, qual é o propósito de Paulo? Vivam pelo Espírito. Pelo Espírito. Como é que é viver pelo Espírito? É voltar à lei divina. Uhum. Como é que Jesus resumiu a lei? Ama o próximo, ama a Deus, em primeiro lugar, e ama o próximo. como te- Aí você diz, opa, peraí, então tá. Então toda a minha ação agora, se ela for lesar a integridade de Deus na minha vida, né, o testemunho de Deus, né, se eu vou fazer alguma coisa que as pessoas vão dizer, puxa, mas o Edgar estava lá falando de Deus, agora está falando isso, então o Deus dele não é um Deus tão bom. Então, se qualquer ação que eu vá fazer, ela vá manchar o testemunho de Deus na minha vida, ou prejudicar o próximo, ela não deve ser cometida. Então, assim como a minha salvação ela não pode ser perdida porque ela não está nas minhas mãos, Uhum. toda a ação que eu vou fazer agora baseada no sacrifício de graça feito por Cristo tem que levar em consideração o testemunho de Deus e a integridade do próximo. Aí eu não vou pecar. Aí eu não a gente- vou, por exemplo, dar em cima da tua esposa, Sim. por quê? Porque isso vai lesar você, vai lesar a tua esposa, vai lesar a nossa comunidade. Então eu não vou fazer isso. Por isso que uma das questões do decálogo é não cobiçarás as Uhum. coisas do teu próximo. Aí a gente entra naquilo que falamos antes, de a lei ressaltar a transgressão do nosso coração, né? Então, o amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a nós mesmos, ressalta como o nosso coração é ruim e dependemos de Deus para Isso. acertar o Isso. alvo. E, né? e outra é o seguinte, eu acho que também vai depender de toda a nossa visão, porque a religião, a religiosidade, ela escraviza, né? Uhum. Ela mata por quê? Porque eu tento merecer. Isso. Eu vou tentando merecer, eu vou tentando merecer, eu vou tentando merecer. E isso, uma hora, cara, não tem como se sustentar. Ou se eu não vou tentando merecer, eu vou tentando guardar. Guardar. Ou o outro caminho ainda é ser um hipócrita, que por Isso, fora parece tudo isso. certo, mas Que lá é- dentro tá Que é o que afastado de acontece. Deus. E aí eu me torno, inclusive, um julgador do outro, porque se eu faço tal coisa para agradar a Deus e você não faz, você tá Isso. errado. É isso aí. E essa é a religião. Ah, eu guardo tal dia pro Senhor, você não guarda esse dia, Aham. então você tá errado. E a E gente essa vai é- se tornando como os fariseus. né? Isso. Exato. A E essa gente é a vai religião vivendo uma morta. religião morta, Morta, falida. Isso aí. E, né? e ao passo que o evangelho, ok, eu entendo que eu não tenho como alcançar isso. E a graça é um presente que Deus dá. De graça. Por quê? Não faço ideia. Graça Só Ele imerecida, sabe. né? Graça imerecida. Aí, em resposta a isso, então eu vou buscar viver uma vida que agrada a Deus, que é guardar. Por isso que alguém que entende a proposta da cruz, entende a proposta da graça, e diz assim, Isso. mas então é fácil, então eu não preciso... Não, cara. entendeu. Tu não entendeu nada? Então eu posso matar? Não Não é entendeu. isso. Você não entendeu a Aí proposta. que Paulo traz a ideia do amor de Cristo nos constranger, Aham. Isso nos aí. constranger e nos conduzir a uma vida de obediência e de escravidão a Cristo Jesus. Isso. Então, depois de salvos, também não temos livre-arbítrio, pois somos escravos de não Cristo somos. exatamente, Jesus. somos escravos de né? Cristo Jesus. É, Isso aí. somos Paulo escravos. sempre ressalta, né, escravo de Cristo, Aham, né, aham. nas aberturas Sim, sim, das sim. cartas Servo dele. de Cristo. Servo de Servo, Cristo. escravo. É que no português não fica bonito, né? Não. Colocar escravo por causa da questão, né, histórica mesmo do país, né? Então usa servo, mas a palavra mesmo é escravo. É isso aí. É escravo. É isso aí. Então a gente é escravo ou do pecado ou de Cristo. Inclusive, ele disse que quando ele entende Cristo, ele se fez de tudo para com todos. Ou Isso. seja, né, me tornei escravo de todo Aham. mundo para que Cristo seja evidenciado na minha vida e manifesto para as pessoas que estão ao meu redor. Né? Então, Paulo entendeu muito Muito. e nos dá a dica de como devemos agir hoje aqui. Legal, gente. Então nós podemos dizer que não há livre-arbítrio, é isso? E é muito fácil, porque ninguém aqui crê no livre-arbítrio, ninguém vai ficar argumentando contra, quando nós concordamos. Mas eu acho interessante, talvez, o pessoal que está nos ouvindo Sim, buscar, ler sim, informações. entender o porquê, né? E talvez Não ler só o sim porque contraponto também, Uhum. né, do porquê que as pessoas acreditam, né, nessas questões de perder ou não perder a fé. Eu acho que as leituras, para te entender, o calvinismo, o arminianismo e etc., elas são de grande importância para te entender a tua fé. Para entender as questões que abordam, que fazem um contorno na nossa vida. E muito né? mais do que os conceitos, porque às vezes a gente, quando fala de calvinismo, de arminianismo, já afasta, né? Algumas Já pessoas, afasta, porque, né? vem com esse papo de novo. Então é muito mais importante do que os conceitos em si, é o porquê O disso, porquê, E claro. muito cedo na história,
aí a igreja tem resolvido isso desde o século V, né? 431, Concílio de Éfeso, que defendeu a proposta de Agostinho e rechaçou a proposta pelagiana, Sim. que eram, né, seriam mais ou menos assim, os calvinistas e os arminianos do século V da igreja, né? Então, quando a igreja, no Concílio de Éfeso, ainda no momento muito inicial, ela abraça essa proposta de uma não possibilidade de um livre-arbítrio, nós também temos que entender que aquelas pessoas foram capazes de julgar e entender essa proposta. E basear, né? Isso. E aí, então, quando Arminus vem trabalhando na sua proposta em contraponto ao que foi elaborado por Calvino, vamos dizer assim, a igreja ela já tinha há muito tempo definido isso. Né? Então, nós gostamos, às vezes, de trazer à tona assuntos cuja a própria igreja lá atrás ela já resolveu isso. Isso. Né? E é importante estudar isso, né? Porque senão tu não ficar só no videozinho do YouTube, né? Só no nosso podcast aqui. Isso aí. Mas estudar sobre isso realmente, a questão histórica, de onde vem, por que vem, o que a igreja primitiva falou sobre isso, né? Porque talvez muitas coisas que vai ficar se debatendo hoje, né, como o Edgar falou, já foi resolvido há muito tempo atrás, né? Ou assim, pelo menos não resolvido, mas estabeleceu-se o que... Isso, um caminho a ser seguido. Isso. Na verdade, eu no período pré-podcast tentei dar uma lida um pouquinho mais a fundo em algumas questões do arminianismo e tal, até uma defesa deles de que, tipo, também não é como todo mundo tenta mascarar de fiz isso, perdi, fiz isso, ganhei, sabe? Tem um ponto, mas o fato é que no final das contas eles passam a bola por mais que eles fujam disso, passa a bola para a responsabilidade humana da nossa salvação, e acho que isso fica um pouquinho meio perdido nesse contexto como um todo. Mas estude mesmo, acho que vale a pena, né? Acho que a gente, às vezes, com calvinismo e arminianismo, a gente mascara muita coisa, ou a gente, olhando de fora, os calvinistas são deterministas e daí falta fé. Aí a gente puxa... Tem argumentos dos dois lados para tornar o negócio feio, mas a verdade é que acho que no podcast hoje, apesar de não discutir tanto sobre isso, acho que a gente conseguiu ser prático nessa questão de livre-arbítrio, de onde que ele influencia e não na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus e nas nossas experiências no dia a dia, com frustrações, provações, alegrias, tristezas, e como Deus, sendo soberanamente cuidadoso e bondoso em tudo aquilo que a gente passa, também foi na nossa salvação e é através de Cristo na cruz. O último argumento para dizer se nós temos ou não livre-arbítrio, pega uma criança de 5 anos, normal, qualquer criança, aleatoriamente, e você coloca... Vou escolher lá em casa. Isso, escolhe uma das tuas e coloca diante dela 2 mesas. E hoje você escolhe o teu almoço, certo? Numa delas você vai ter brócolis, chuchu, vagem e tudo mais. Na outra você vai ter sorvete, chocolate, bolachinha recheada. Deixa ela escolher. Aí eu te pergunto, o que você acha que aquela criança vai escolher? Aí está a questão do livre-arbítrio. O mesmo que eu escolheria, né? Exato. Né? É óbvio, por isso que na minha casa nem gasto dinheiro com brócolis, vagem, quadrado. Seria botar dinheiro fora. E a contraposição de o homem nascer como uma folha em branco e não tendenciosa ao pecado, então, a gente já contrastou debateu, no episódio de pais, né? Que a gente não precisa ensinar nossos filhos a desobedecer. Não. A gente precisa ensinar a obediência. A obedecer, exatamente. A fazer o certo. Né? A lutar por uma causa que não seja unicamente a sua causa exclusiva, egoísta, egocêntrica. Não, né? Isso é uma coisa que eu posso afirmar com 4 filhos em casa, que nós não nascemos neutros. Nós nascemos maus. Pois é. Malvados. E precisamos desesperadamente da graça de Deus, porque, cara, é sinistro. Desde bebê. Então, com 4 é fácil, né, de ver isso aí, né? Com 4 é fácil. Ele vai ter o 5º, ele ainda acha que vai vir um que vai obedecer. Eu tô testando a teoria, Exatamente. Francisco comprou uma Volare pra vir com a família dele pra igreja. Muito bem, gente. Então, assim,
Considerações finais, né? O que vocês gostariam de dizer para esse nosso grande público, Brasil afora, né? Quiçá terra afora, né? A gente não sabe o que tem fora. Vai que alguém lá na estação espacial tá ouvindo, né? Fora da Terra. Fora da Terra, exatamente. Extraplanetário. Extraplanetários. Considerações finais aí. Eu acho que a primeira coisa a dizer é que Deus é soberano sobre todas as situações, né? A gente é legal a gente debater, estudar, mas Deus age da forma que ele que ele tem certeza que é o melhor para nós, né? De novo, estudem, busquem, escutem pessoas sobre o tema, acho que é importante. E eu li, a gente sempre faz indicações de livros e materiais e podcasts e tudo mais. Eu vou deixar o livro do John Piper, ele tá disponível de graça no Kindle, então quem não quiser gastar com o livro. O livro é Deus Deseja que Todos Sejam Salvos, do John Piper, é muito legal. É um livro curto, então vale a pena a leitura. Tem vários podcasts do Nicodemos, de outros no Spotify também, mas principalmente tem o nosso, isso que eu ia dizer, principalmente escute o nosso, que nós temos a resposta final para o livre-arbítrio. Mas o cara chegou até aqui e já viu que não temos. Não. Vai que ele tá esperando, não, agora nas coisas... Agora vai. Cara, acho que, por fim, dá pra dizer que Cristo é o suficiente. Amém. E sua salvação é graça e misericórdia. Seja grato por isso e que o amor de Cristo na cruz nos constranja a vivermos como escravos dele. Da mesma forma, eu acho que Deus soberanamente está conduzindo o seu plano até o momento em que ele planejou para que tudo isso converja única e exclusivamente para ele. E eu me sinto extremamente agraciado com a possibilidade de fazer parte de uma pequena parte desse plano. Eu diria que nós não temos como nos salvar. A salvação não vem de nós, né? Como o Christian falou, Jesus é o suficiente em todas as circunstâncias, difíceis, boas, né? Ele é o suficiente, que isso tem um impacto profundo na forma como nós vivemos, né? Nosso dia a dia, enfrentamos os problemas, doenças e etc, todas etcéteras que tem na nossa vida, né? E arminianos, vocês estão errados. O cara quer arrumar treta de qualquer jeito. Então tá, gente, nós vamos caminhando pro final. Edgar, muito obrigado pela tua presença. Além de te encontrar lá na Aliança Bíblica do Pio X, te encontro em algum local para nas redes sociais. Os brasileiros todos, tem gente que chama de Pio X, tem gente que chama de Pio X e gente que chama de Pio X. E Pio X. Beleza? Pio X. Isso aí. Não, cara, como diria Satanás em Jó, de andar e perambular pela terra. O pessoal me encontra enquanto eu tô... Não, mas, basicamente ali no Pio Décimo ou... Instagram, qual que é @, tu sabe? Não sabe. Eu não sei. É que eu não sou lá muito... Cara, nós não decoramos o nosso do podcast, entendeu? Ainda. Qualquer coisa, gente, o telefone dele é 549... Imaginem que eu abri o meu Instagram agora, tá, sei lá, começando lá, tô entendendo os negócios. Como é que funciona? E eu descobri que se você passa o dedo em alguma coisa, apaga, some pra sempre o negócio e nunca mais acha. Algumas coisas que tu achou legal. Verdade. Isso é frustrante. Frustrante. Então tá, muito obrigado mais uma vez, Edgar, pela presença aí. Obrigado, agradeço. Volte mais vezes, com certeza vai ser... Será um privilégio. Obrigado. Os guri. Isso aí, gente. Então ficamos por aqui. Espero que tenha sido útil de alguma forma esse podcast, né? E nós vamos deixar a enquete aí embaixo. Então, aqui no Spotify, né? Porque nós estamos em todas as plataformas possíveis. Mas no Spotify nós vamos deixar a enquete aqui embaixo. Você crê no livre-arbítrio da salvação ou não? E aí você vota aí. E pra gente ter uma noção. Curta esse podcast, compartilhe com seus amigos, siga lá no Instagram, @SóLamentoPodcast e espalhe a palavra. Isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Até mais.